Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Hoje, vamos mergulhar na inspiradora história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que enfrentou desafios imensos e viveu momentos de grande vitória e profunda dor. Sua jornada é um poderoso testemunho de coragem, arrependimento e perseverança. Preparem seus corações para uma viagem que nos ensina a confiar em Deus, mesmo nas adversidades, e a buscar sua presença em todas as circunstâncias. A história de Davi, o grande rei de Israel, é uma narrativa que ressoa com o poder da fé, da coragem e da imperfeição humana redimida pela graça de Deus. Davi, um jovem pastor de ovelhas, nascido na pequena cidade de Belém, parecia destinado a uma vida comum. Ele era o filho mais novo de Jessé, alguém que passava seus dias nos campos, cuidando das ovelhas da família, tocando sua harpa e compondo canções que expressavam seu profundo amor e devoção a Deus. Mas o Senhor tinha planos muito maiores para aquele jovem pastor. Quando o profeta Samuel foi enviado para ungir o novo rei de Israel, ele passou pelos irmãos mais velhos e mais fortes de Davi, mas Deus não os escolheu. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência externa, mas Deus vê o coração. E foi assim que Davi, o mais improvável dos filhos de Jessé, foi escolhido e ungido para ser o rei de Israel, enquanto ainda era apenas um garoto. Apesar de sua unção, Davi não se tornou rei imediatamente. Ele continuou a servir fielmente como pastor e, mais tarde, foi chamado para servir ao rei Saul como músico, aliviando-o de um espírito maligno com sua harpa. Foi durante esse período que Davi enfrentou um dos desafios mais notáveis de sua vida: o confronto com o gigante Golias. Armado apenas com uma funda e 5 pedras, e confiando totalmente em Deus, Davi derrotou o guerreiro filisteu que aterrorizava Israel. Esse ato de coragem catapultou Davi para a fama e marcou o início de sua jornada como líder militar e futuro rei. No entanto, a ascensão de Davi não foi sem dificuldades. O rei Saul, consumido pela inveja, tentou inúmeras vezes matar Davi, forçando-o a viver como um fugitivo. Durante esse tempo, Davi demonstrou notável integridade e autocontrole, recusando-se a matar Saul, mesmo quando teve oportunidades para fazê-lo. Davi sabia que sua hora chegaria e que ele não precisava tomar as coisas em suas próprias mãos. Ele confiava no tempo de Deus. Após a morte de Saul, Davi foi coroado rei de Judá e, eventualmente, rei de todo Israel. Sob seu reinado, o reino de Israel prosperou como nunca antes. Ele conquistou inimigos, unificou as tribos e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo a cidade como o centro espiritual de Israel, e começou os preparativos para a construção do templo, que seria realizado por seu filho Salomão. Mas Davi não era perfeito. Ele cometeu erros graves, como o adultério com Batseba e o assassinato de seu marido Urias. Esses pecados trouxeram consequências terríveis para Davi e sua família. Contudo, o que diferenciava Davi de muitos outros foi seu coração quebrantado e arrependido. Ele se humilhou diante de Deus, reconhecendo suas falhas e buscando perdão, como expressado no Salmo 51, onde ele clama por misericórdia e purificação. Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque, em meio às suas falhas, ele sempre se voltou para Deus com sinceridade, humildade e uma profunda devoção. Ele confiava em Deus, dependia de sua orientação e ansiava por sua presença. Davi desejava viver em retidão, mesmo sabendo de suas fraquezas humanas, e sempre buscava a Deus para ser restaurado e guiado. A história de Davi é uma poderosa lembrança de que Deus pode usar as pessoas mais improváveis para realizar seus propósitos, e que a verdadeira grandeza está em um coração que busca a Deus, não importa as circunstâncias. Assim como Davi, somos chamados a confiar no Senhor de todo o coração, a nos arrepender de nossos erros e a buscar viver uma vida que agrada a Ele. Mesmo em nossas falhas,
podemos encontrar redenção e renovação em Deus, que vê além de nossas aparências e conhece a profundidade de nossos corações. Davi foi mais do que um rei. Ele foi um adorador, um guerreiro, um poeta e, acima de tudo, um servo de Deus. Sua vida nos ensina que, apesar de nossos pecados e falhas, podemos ser pessoas segundo o coração de Deus, se buscarmos a Ele com sinceridade e humildade. Que possamos aprender com o exemplo de Davi e seguir a Deus com um coração puro, sempre confiando em sua misericórdia e graça. A jornada de Davi nos mostra que o caminho para a grandeza e para o favor divino não é livre de desafios e erros. Davi foi um homem de grandes vitórias e também de grandes derrotas. Suas conquistas militares e administrativas são amplamente reconhecidas, mas é em suas batalhas internas e nas lições que aprendeu com suas falhas que encontramos uma história verdadeiramente inspiradora. Quando Davi cometeu o grave pecado de adultério com Batseba e orquestrou a morte de Urias, ele enfrentou o peso de suas ações. Mas é precisamente nesse momento de profunda culpa e arrependimento que vemos a verdadeira profundidade de seu caráter. Davi não tentou justificar seus pecados ou fugir das consequências. Em vez disso, ele se lançou aos pés de Deus em um clamor desesperado por perdão e purificação. O Salmo 51 é um testemunho poderoso dessa busca por redenção. Nele, Davi expressa um coração contrito e quebrantado, reconhecendo sua necessidade de um coração puro e um espírito reto diante de Deus. A verdade é que Davi experimentou as consequências de seus pecados de forma severa. Sua família se tornou um campo de tumulto e discórdia. Alguns de seus filhos se rebelaram contra ele, levando a conflitos internos que afetaram profundamente seu reinado e sua paz pessoal. Esses eventos trágicos sublinham uma verdade importante. Mesmo aqueles que têm um relacionamento próximo com Deus não estão isentos de sofrer pelas consequências de suas escolhas erradas. No entanto, o que distingue Davi é sua perseverança e sua fé em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Ele nunca deixou de buscar a face de Deus, mesmo quando enfrentou as maiores provações. Sua vida, portanto, é um testemunho do poder da graça e do perdão divinos. Deus não apenas perdoou Davi, mas também continuou a usá-lo para cumprir seus propósitos. O reino de Davi foi um período de grandes realizações para Israel, e a promessa de que um descendente de Davi governaria para sempre foi cumprida em Jesus Cristo. A história de Davi nos ensina que a perfeição não é o pré-requisito para ser usado por Deus. O que Deus procura é um coração sincero, disposto a se arrepender e a buscar a sua vontade. Davi, apesar de suas falhas, é exaltado não por sua perfeição, mas por sua disposição em voltar-se para Deus e buscar sua orientação. Davi é também um exemplo de liderança, mostrando como um verdadeiro líder deve conduzir com justiça, humildade e um profundo respeito pela vontade de Deus. Sua capacidade de reconhecer a soberania de Deus e a necessidade de sua ajuda em todas as situações é uma lição vital para todos nós. Ele sabia que, apesar de suas conquistas e do poder que possuía, sua verdadeira força vinha de sua conexão com Deus. Assim, a vida de Davi é um poderoso testemunho da capacidade de Deus para transformar vidas, independentemente das falhas humanas. É uma história de coragem, fé e redenção, que nos lembra que, não importa quão distante possamos ter ido, sempre há um caminho de volta para Deus. A graça divina é abundante e poderosa o suficiente para nos limpar de nossos pecados e nos restaurar à plenitude de nosso propósito em Cristo. Davi não foi apenas um rei histórico. Ele é um modelo de como viver uma vida de arrependimento genuíno, fé inabalável e amor verdadeiro por Deus. Ele é um lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, a luz de Deus pode brilhar através de nós e que, através de sua misericórdia, podemos nos levantar, ser transformados e continuar a caminhar em seus caminhos. A vida de Davi, apesar de suas conquistas e honras,
também foi marcada por profundas lutas e tribulações, especialmente no que diz respeito à sua família. Seus filhos enfrentaram sérios conflitos e tragédias que tiveram um impacto devastador não apenas em sua vida pessoal, mas também em seu reinado e na estabilidade do reino. A primeira grande crise na família de Davi começou com Amnon, um de seus filhos mais velhos. Amnon era filho de Ainoã e teve uma relação tumultuada com sua meia-irmã Tamar, filha de Maaca. Amnon, consumido pela paixão e desejo por Tamar, a forçou e a estuprou. Esse ato de violência gerou uma divisão irreparável entre os irmãos e provocou uma série de eventos trágicos subsequentes. Tamar foi deixada desonrada e traumatizada, e seu irmão Absalão, também filho de Davi e irmão de Tamar, ficou furioso com Amnon. Absalão, buscando vingar a honra de sua irmã, matou Amnon 2 anos. Absalão e a rebelião, o preço do conflito familiar. A vingança de Absalão contra Amnon pelo estupro de Tamar marcou o início de uma série de tragédias na família de Davi. Após matar Amnon, Absalão fugiu e passou anos exilado, afastado de seu pai e do reino. Eventualmente, Davi permitiu que Absalão retornasse a Jerusalém, mas a reconciliação entre pai e filho foi superficial e marcada por tensões não resolvidas. Absalão, insatisfeito com sua posição e movido por ambição, começou a conspirar contra Davi. Ele conquistou o apoio de muitos israelitas e se declarou rei em Hebron, levantando uma revolta contra seu próprio pai. Davi, profundamente abalado pela traição, foi forçado a fugir de Jerusalém para salvar sua vida. A rebelião de Absalão culminou em uma batalha campal entre as forças de Davi e as de Absalão. Apesar de Davi ter instruído seus homens a poupar a vida de Absalão, o jovem rebelde acabou sendo morto durante a fuga, pendurado pelos cabelos em uma árvore e transpassado por lanças de Joabe, comandante do exército de Davi. A morte de Absalão trouxe grande pesar a Davi, que lamentou amargamente a perda de seu filho, mesmo sabendo que sua rebelião havia ameaçado todo o reino. Além de Amnon e Absalão, Davi enfrentou a morte de outros filhos, o que trouxe ainda mais tristeza à sua vida. Um desses momentos trágicos foi a perda de seu filho com Batseba, o fruto do adultério. Apesar das orações e do jejum de Davi, o bebê não sobreviveu, levando Davi a um período de profunda dor e reflexão. Adonias, outro filho de Davi, também se rebelou contra o pai ao tentar se proclamar rei enquanto Davi ainda estava vivo. No entanto, essa tentativa foi frustrada pela intervenção do profeta Natã e de Batseba, que garantiram que Salomão, o filho de Davi e Batseba, fosse ungido como o próximo rei de Israel. Adonias, percebendo sua derrota, buscou misericórdia, mas acabou sendo executado por ordem de Salomão após uma nova tentativa de tomar o poder. Apesar das tragédias familiares, Davi também é lembrado por seus feitos militares e pelos homens leais que o seguiram, conhecidos como os Valentes de Davi. Esses guerreiros eram uma elite de combatentes que realizaram feitos notáveis em nome de Davi e de Israel. Entre eles estavam José Bassebete, que matou 800 homens em uma única batalha, Eleazar, que lutou ao lado de Davi até sua mão se colar à espada, e Sama, que defendeu sozinho um campo de lentilhas contra os filisteus. Esses homens eram exemplos de coragem e lealdade, e suas histórias são celebradas nas Escrituras como testemunhos do poder de Deus em ação através daqueles que servem com fé e determinação. Os valentes de Davi não só ajudaram a consolidar o reino de Israel, mas também refletiram a força do caráter de Davi como líder e guerreiro. Um dos grandes desejos de Davi era construir um templo permanente para a Arca da Aliança, um local onde Deus pudesse ser adorado em toda a sua glória. Davi compartilhou seu plano com o profeta Natã, que inicialmente apoiou a ideia. No entanto, Deus revelou a Natã que Davi não seria o responsável por construir o templo devido ao fato
de ter sido um homem de guerra, derramando muito sangue. Em vez disso, essa honra seria concedida a seu filho Salomão. Davi aceitou a vontade de Deus e dedicou o restante de sua vida a preparar tudo para a construção do templo. Ele reuniu vastas quantidades de ouro, prata, madeira e outros materiais preciosos, além de organizar os levitas e sacerdotes que serviriam no templo. Embora não tenha visto a construção concluída, Davi foi fundamental para garantir que Salomão tivesse tudo o que precisava para realizar a obra. Ao longo de sua vida, Davi também enfrentou momentos de grande humilhação. Durante a fuga da rebelião de Absalão, Davi foi insultado e amaldiçoado por Simei, um parente de Saul, que jogou pedras e poeira nele enquanto o acusava de ser um homem de sangue. Embora os homens de Davi quisessem matar Simei, Davi ordenou que o deixassem em paz, aceitando a humilhação como algo permitido por Deus. Outra humilhação ocorreu quando os filisteus capturaram a arca durante uma batalha anterior a seu reinado. Embora Davi não estivesse diretamente envolvido nessa derrota, ele sofreu as consequências espirituais e morais do incidente, pois a perda da arca foi vista como uma grande desonra para Israel. Nos últimos anos de sua vida, Davi enfrentou os desafios da velhice e as dificuldades de governar um reino que ainda carregava cicatrizes de guerras e conflitos familiares. Apesar de tudo, ele manteve sua fé em Deus e continuou a governar com justiça e sabedoria até seus últimos dias. Davi morreu em paz, deixando um legado duradouro como o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, cujos salmos e cânticos continuaram a inspirar gerações. Seu desejo de construir uma casa para Deus foi finalmente realizado por Salomão, mas Davi será sempre lembrado como o homem que preparou o caminho e estabeleceu a base espiritual para a glória do templo. O reinado de Davi é uma história de fé, coragem, redenção e a certeza de que, mesmo em meio às falhas humanas, Deus é capaz de transformar vidas e realizar seus propósitos eternos. Davi, com todas as suas fraquezas e forças, é um testemunho vivo de que, com um coração arrependido e disposto, Deus pode usar qualquer pessoa para fazer grandes coisas em seu nome. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti neste momento, buscando a Tua presença e paz. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós enquanto nos reunimos em oração, reconhecendo que Tu és o Senhor das nossas vidas e o nosso refúgio seguro em todos os momentos de adversidade. Te adoramos e exaltamos por Tua majestade e grandeza. Sabemos que é a Tua mão que nos sustenta. Em tempos de calma e em tempos de tempestade, Tu permaneces firme e imutável. Pedimos que Tu nos concedas a paz que vem de Ti, uma paz que não pode ser abalada pelas tribulações e desafios que enfrentamos. Senhor, assim como Davi enfrentou gigantes e batalhas, nós também enfrentamos nossos próprios desafios, que muitas vezes parecem insuperáveis. Reconhecemos que, sem Ti, não temos força suficiente para vencer as lutas que se colocam diante de nós. Em momentos de fraqueza e desânimo, quando nossas forças parecem esgotadas e a esperança parece distante, clamamos a Ti por renovação e encorajamento. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos dê coragem para enfrentar as adversidades com a confiança de que Tu estás conosco em cada passo do caminho. Pai, sabemos que Davi, apesar de seu coração temente a Ti, também cometeu erros e falhas. Nós também somos falhos e pecadores, mas é na Tua infinita misericórdia e graça que encontramos a verdadeira esperança. Clamamos por Teu perdão e por um coração verdadeiramente arrependido. Purifica-nos de toda injustiça e transgressão e transforma nossas vidas para refletirem a Tua bondade e santidade. Que possamos, assim como Davi, reconhecer nossos erros e buscar a Tua face com um coração humilde e contrito. Em nossa caminhada, sabemos que enfrentaremos momentos de dúvida e confusão. Pedimos que Tua luz ilumine nosso caminho e que Tua sabedoria guie nossas decisões.
Dá-nos a capacidade de discernir o que é bom e justo, e a coragem para seguir o caminho que Tu preparaste para nós. Que possamos buscar a Tua vontade em todas as coisas e confiar em Ti plenamente, mesmo quando o futuro parece incerto. Senhor, nos momentos de tribulação, ajuda-nos a lembrar das Tuas promessas e a encontrar conforto em Tua palavra. Que possamos aprender a confiar em Ti de todo o coração, sabendo que Tu és fiel para cumprir cada uma das Tuas promessas. Que a nossa fé seja firme, mesmo quando enfrentamos as maiores tempestades da vida. Que possamos experimentar a Tua paz em meio à turbulência e encontrar alegria em Tua presença. Assim como Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e preparou o caminho para a construção do templo, pedimos que Tu também nos ajudes a preparar nossos corações para Teu serviço. Que possamos ser instrumentos de Tua paz, amor e justiça, refletindo a Tua luz em um mundo que tanto precisa de esperança. Dá-nos a graça de viver uma vida que glorifique o Teu nome e que traga honra ao Teu reino. Agradecemos por Tua constante presença em nossas vidas e pela Tua fidelidade em nos guiar e proteger. Mesmo quando enfrentamos dificuldades e sofrimentos, sabemos que Tu estás ao nosso lado, lutando por nós e nos oferecendo consolo e força. Que possamos encontrar alegria em Teus cuidados diários e viver cada dia com um coração grato e adorador. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.